Compreendeis o que acabo de fazer? É a pergunta, irmãos e irmãs, que Jesus faz aos seus discípulos naquele dia em que ele institui a Eucaristia e o sacerdócio. Irmãos e irmãs, de fato, naquele momento, naquela ocasião, os discípulos não estavam em condições de compreender aquilo que Jesus fazia. Ele próprio tinha dito para Pedro pouco antes que Pedro, naquele momento, naquela ocasião, não compreendia o que ele estava fazendo. Somente mais tarde, Pedro seria capaz de compreender, quando tivesse vindo o Espírito Santo, quando Jesus ressuscitasse, e Pedro então estaria assim em condições de compreender aquilo que Jesus lhe havia feito. Irmãos e irmãs, a pergunta de Jesus, compreendeis o que acabo de fazer? É a pergunta que Jesus faz também a cada um de nós ao participarmos de uma Santa Missa, ao participarmos do sacrifício da Eucaristia. Compreendeis o que acabo de fazer? Compreendeis tão grandioso mistério do qual te tornastes participantes? Compreendestes o milagre a que acompanhastes? Compreendestes o milagre que foi realizado diante de teus olhos? Irmãos e irmãs, a pergunta de Jesus permanece, porque o mistério também permanece. O mistério da fé, assim como o sacerdote, terminada o momento da consagração, ele diz, mistério da fé. É mistério da fé, irmãos e irmãs, que portanto somente o olhar da fé é capaz de compreender, é capaz de ir adiante, é capaz de entender a profundidade, a grandeza daquele mistério de que nós participamos. Pois o Senhor, irmãos e irmãs, Ele trabalha na simplicidade e na humildade. Os discípulos não compreenderam o gesto de Jesus de pegar uma bacia, de lavar os seus pés, abaixando-se, lavando e enxugando os seus pés. Porque os discípulos estavam acostumados com a mentalidade deste mundo, a mentalidade da grandeza, a mentalidade de que o menor serve o maior. E Pedro então vai apresentar a sua resistência a partir desta mentalidade. Senhor, tu me lavas os pés? Porque Pedro não queria que Jesus fizesse este gesto, que era um gesto reservado na cultura judaica para os escravos. Jesus, irmãos e irmãs, ele vive a humildade, ele pratica a humildade, para que depois ele possa dizer aos seus discípulos, como disse ao final deste evangelho, dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. A mesma coisa que eu fiz. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. O nosso exemplo é sempre Jesus Cristo. Exemplo de humildade, exemplo de simplicidade, exemplo de mansidão, exemplo de serviço. É Ele o nosso modelo, é Ele o nosso exemplo. Para Ele o nosso coração deve estar sempre voltado. O nosso olhar
deve estar sempre fixo nele, pois ele nos deixa para todos nós lições valiosas para a nossa vida, para vivermos como seus discípulos. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Além de trabalhar com a humildade e com a simplicidade, Deus sabe trabalhar também com sinais. Aqui nós ouvimos, irmãos e irmãs, na primeira leitura, o relato da preparação para a celebração da Páscoa. A primeira Páscoa vivida pelos judeus quando foram libertos da escravidão no Egito. Naquela noite, então, Deus, através de Moisés e Arão, dá a recomendação ao seu povo, o que devem fazer durante aquela noite em que eles finalmente alcançarão a liberdade, serão libertos da escravidão no Egito. E determinado momento, Deus então vai dizer a Moisés que eles devem sacrificar um cordeiro ou um cabrito, e com o sangue do cordeiro ou do cabrito, devem colocar e marcar a porta de suas casas, a frente de suas casas. E Deus vai dizer: o sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue era um sinal. Sinal pequenino, mas sinal potente, porque é assim que Deus trabalha. Na pequenez, Ele revela a sua força. Na simplicidade, Ele revela o seu poder. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora. Foi aquele sinal do sangue colocado nas portas que livrou os judeus da morte exterminadora naquele dia. Foi aquele sangue o sinal que Deus pediu que eles colocassem, e aquele sinal foi o livramento para a vida dos filhos de Israel. Todos os primogênitos dos egípcios morreram naquela noite. Todos os filhos de Israel foram salvos naquela noite por causa do sinal deixado nas portas. Deus trabalha com sinais, sinais pequenos, mas sinais poderosos, sinais humildes que revelam o poder de Deus. E assim, irmãos e irmãs, é o jeito de Deus agir, é o jeito de Deus trabalhar. Ele pega aquilo que é pequeno e transforma em um sinal do seu poder. Ele pega aquilo que é humilde e faz daquilo que é humilde um instrumento de sua graça e de seu poder. Estamos hoje celebrando a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio. A Eucaristia, irmãos e irmãs, que é feita o pão eucarístico apenas de farinha de trigo e água, elementos tão simples na cultura judaica e em todas as outras culturas. A presença do pão. Através do pão e no pão, Cristo encontrou a forma de manifestar o seu poder e de deixar para nós não um sinal do seu corpo, mas o seu próprio corpo. Quando na Eucaristia o sacerdote, tomando em suas mãos o pão que será consagrado, diz: isto é o meu corpo. Tomando o cálice, diz:
isto é o meu sangue. Ali, naquelas pequenas e simples espécies do pão e do vinho, Deus manifesta o seu poder. Deus realiza o milagre. Deus transforma aquele pão no seu corpo e aquele vinho no seu sangue. Aqueles sinais que antes eram pão, que antes eram vinho, agora se transformam no corpo e no sangue do Senhor. Através de elementos tão simples, através de elementos tão humildes, o pão e o vinho que consagrados se tornam o seu corpo e o seu sangue. E além destes dois elementos, do pão e do vinho, existe o terceiro elemento, que é também usado por Deus na sua simplicidade e na sua humildade, que é o elemento humano, que é o fator humano, através do sacerdote, aquele a quem Jesus escolheu para realizar o milagre, para fazer a Eucaristia acontecer. Um milagre que é realizado a partir de um homem pecador, limitado, mas chamado pelo Senhor para tão grandiosa missão. Apenas, irmãos e irmãs, o olhar da fé é capaz de ir adiante daquilo que vê os próprios olhos, adiante daquilo que contempla diante de si próprio, um pão e um vinho, um padre, um sacerdote, que ali consagrando faz com que o pão deixe de ser pão e o vinho deixe de ser vinho, para se tornar o corpo e sangue do Senhor. Irmãos e irmãs, é preciso, portanto, o olhar da fé. É preciso o acreditar. Acreditar no Senhor. Acreditar no poder de Deus, que se revela, que se manifesta e que usa de instrumentos tão simples e tão pequeninos. Um sacerdote, o pão e o vinho, para alimentar o seu povo. Porque tudo isto, meus irmãos e minhas irmãs, é feito para o povo de Deus. Tem objetivo tudo, alimentar o povo de Deus. Na sua peregrinação, na sua caminhada. Estamos vivenciando o jubileu da esperança. Somos todos peregrinos, como o povo de Deus no deserto era peregrino em busca da terra prometida. Nós também estamos em busca da terra prometida. Não um espaço geográfico, mas a realidade do céu. A realidade do céu que é a nossa meta. E lembremos, irmãos e irmãs, enquanto o povo atravessava pelo deserto, Deus ia mantendo o seu povo, alimentando o seu povo a cada dia com o maná que ele enviava do céu. Guiando este povo por meio de Moisés. Moisés que muitas vezes teve que enfrentar a revolta, a rebelião e a raiva do povo. Mas era através de Moisés que Deus guiava e conduzia o seu povo pelo deserto. Era através do maná que Deus, enviando todo dia, alimentava o seu povo. Moisés é sinal, o maná era sinal, sinal do verdadeiro alimento ou do verdadeiro pão que vem do céu, que é Jesus Cristo. E agora, irmãos e irmãs, como povo de Deus, que estamos em marcha, peregrinando pelo deserto da vida, Deus ainda hoje guia o seu povo através daqueles a quem Ele escolheu. Através dos sacerdotes, através dos bispos, através do Papa, que hoje para nós é Pedro, conduzindo a barca da igreja. Irmãos e irmãs, o Senhor nos alimenta,
o Senhor nos sustenta pela Eucaristia e pela palavra. Continuamos, portanto, como povo de Deus, sendo alimentados em nossa travessia pelo deserto, sendo alimentados pelo Senhor. É o Senhor quem, olhando para o seu povo, providencia, assim como providenciou Moisés, providencia aqueles que estarão à frente do seu povo. São os padres colocados em cada paróquia, em cada comunidade, para liderar aquele povo, para seguir adiante daquele povo, para conduzir aquele povo pelos caminhos do Senhor, para mostrar àquele povo qual é o plano de Deus, para mostrar àquele povo que o Senhor ainda hoje continua a caminhar conosco, para mostrar àquele povo que o Senhor não abandonou, que o Senhor não deixou o seu povo, que o Senhor ainda hoje cuida do seu povo. E meus irmãos e irmãs, é esta a missão de nós os padres, de nós os sacerdotes. Muitas vezes experimentando também aquilo que experimentou Moisés, a revolta do povo, a rebeldia do povo, a raiva do povo, por aquilo que diz, ou por aquilo que faça, ou por aquilo que realiza. Irmãos e irmãs, é preciso, portanto, rezar pelos padres, rezar por aqueles a quem o Senhor escolheu para colocar à frente do seu povo. Hoje, inclusive, estava lá rezando, participando da missa dos Santos Óleos e conversava então com o nosso irmão Padre Marquinhos. Vocês sabem certamente do vídeo que circulou aí nesses dias com ele, né? E eu até em tom de brincadeira dizia a ele, né? Cadê o carro de som, criatura? Então ele disse, olha, é fogo, viu? A pessoa passa 5 anos no lugar, 5 anos no lugar, pregando o evangelho, fazendo isso, fazendo aquilo, indo fazer a unção dos enfermos, indo fazer a encomendação dos defuntos. A pessoa passa 5 anos no lugar, pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, orientando. Nada disso sai nas redes sociais, nada disso é espalhado. Agora, se a gente fala 1 minuto que seja, aí esse minuto que a gente falou, de repente se torna notícia, de repente se espalha. Cadê que vocês mesmos que daqui ouviram aquele 1 minuto que ele falou, se foram atrás das homilias que ele faz? Se foram assistir às missas que ele celebra, se acompanharam o sacrifício dele dia a dia na sua paróquia. Irmãos e irmãs, é preciso também ter um olhar de misericórdia, é preciso também ter um olhar de compaixão para com os padres, aqueles que estão colocados à frente da paróquia, porque nós também falhamos, porque nós também erramos, porque nós também vacilamos, porque nós também nem sempre acertamos, embora todos queiram, embora todos exijam que o padre sempre acerte, que o padre sempre dê aquela orientação que seja correta. É preciso rezar pelos padres, é preciso rezar pelos sacerdotes. Aquela outra situação acontecida lá em Lagoa de Dentro com o padre Adalto, que denunciava naquela ocasião os bingos que eram realizados. Certamente vocês aqui também acompanharam, muitos de vocês viram. Quem é que viu as homilias que ele faz? Quem é que acompanha o trabalho que ele realiza? Mas na hora em que sai um vídeo nas redes sociais de pessoas que muitas vezes nem a igreja frequenta, nem a igreja participa, mas torna aquela palavra como se fosse algo grandioso. Veja o que o padre diz, veja o que o padre falou. Escutou a pregação? Se converteu a partir da homilia? Não, isso não faz, isso não realiza, porque isso dói, porque isso é exigente. Agora, falar de uma palavra que o padre disse em uma santa missa, aí é muito fácil. Falar porque o padre criticou, falar porque o padre disse essa ou aquela palavra, é muito fácil. Tenhamos também compaixão e misericórdia dos sacerdotes. Só nós sabemos o que nós enfrentamos no dia a dia.
Só nós sabemos o que nós experimentamos. A dificuldade que um pai de família passa, a dificuldade que um pai de família atravessa, a dificuldade que um pai de família enfrenta, não é muito diferente da dificuldade que nós, os padres, enfrentamos, porque somos também pais de família, porque somos também pais de uma comunidade que nos foi entregue para pastorear, comunidade que nos foi entregue para orientarmos. Comunidade que nos foi entregue para orientarmos. Temos também, irmãos e irmãs, as dificuldades comuns de toda e qualquer família, grandiosa e numerosa, e quanto maior a família, maiores são os problemas, maiores são as dificuldades. Se lidar na sua casa somente com os seus filhos, você já acha difícil, imagine lidar com 10, 11 comunidades, 10, 11 grupos, cada um querendo uma coisa, cada um querendo de um jeito, cada um puxa para cá, outro puxa para lá, o padre diz vai ser assim, um dia eu não quero, eu não aceito, está muito bom, está muito bonito, está muito ruim, sempre fazia assim, agora quer fazer desse jeito. As dificuldades são grandes também no exercício do ministério. Por isso é preciso rezar pelos padres, é preciso ter paciência e é preciso pedir a Deus também por cada um de nós, para que o Senhor nos dê sempre sabedoria, para que o Senhor nos dê sempre paciência, paciência para pastorear, paciência diante da missão, paciência diante das dificuldades, paciência nas horas das provações, porque tudo, irmãos e irmãs, o padre passa e o padre enfrenta, porque o padre também, ele não é anjo, ele é pessoa humana como todos e cada um de vocês. Tem dor de cabeça? Tem dor de barriga? Tem dor nos ouvidos? Tem dor nas costelas? Tem dia que amanhece cansado? Tem dia que está abusado? Tem dia que está chato? Quem é que não passa e experimenta por tudo isso? É preciso então ter paciência. Na hora em que o padre estiver chato, deixe ele quieto, deixe ele quieto, porque a gente vai ter tudo isso na nossa vida, a gente vai enfrentar por tudo isso, a gente vai ter dor de cabeça, dor nos ouvidos, dor de barriga, vai estar chato, vai estar abusado, e o caba vai endoidar, como diz a música, né? E o caba vai endoidar, não dá para endoidar. Tem que seguir adiante, tem que levar adiante, tem que ter paciência, não dá para endoidar, não dá para perder o juízo, é preciso ter paciência. Então vocês rezem por este padre que o Senhor colocou à frente desta paróquia, colocou à frente desta comunidade, para que todos nós, como povo de Deus, possamos caminhar. O padre ajudando vocês, vocês ajudando o padre, e assim procurando cada um de nós seguir ao Senhor, servindo ao Senhor a cada dia de nossa vida, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos. Deus conta com cada um de nós, com o padre, com o ministro, com o grupo, com a pastoral, com o serviço. Deus conta com cada um de nós. É claro que, em relação a vocês, aí o padre pode ter também um santo orgulho, porque o padre foi escolhido pelo Senhor para desempenhar esta missão, para exercer esta missão. Mas também o fato de ter sido escolhido dá uma maior responsabilidade também. A quem muito foi dado, disse o Senhor, muito também será pedido. Que vocês então possam me ajudar a exercer o meu ministério sacerdotal junto a cada um de vocês. Já estou nesta caminhada há 15 anos completados no último dia 12 de outubro de 2024. O Senhor então me concedeu esta graça, e a graça de hoje está aqui. Como nosso bispo dizia hoje na catedral, em sua reflexão, não é o padre não vai,
para onde Ele quer. Não é o querer do Padre, é a consequência da sua obediência. Estou aqui, hoje, atualmente. Daqui a algum tempo, não sei aonde estarei. Hoje eu, inclusive, postei uma foto, né, no meu Facebook e coloquei lá como legenda: os entendedores entenderão. Lá está Padre Marcos, Padre Arlan e eu. Os três passaram por aqui. Padre Marcos, Padre Arlan e agora eu estou. Quanto tempo vou ficar? Até que o bispo nos separe. Até que o bispo nos separe, aqui estarei, aqui ficarei. Mas um dia também eu serei um ex daqui, né? Mas então, até que chegue esse dia, a gente precisa aproveitar cada momento, aproveitar cada circunstância, viver, sorrir, se alegrar, chorar, cantar, contar piada, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, para que este tempo seja sempre muito proveitoso, para que depois a gente possa sentir saudade e dizer: valeu a pena cada momento que a gente viveu, valeu a pena cada celebração que a gente participou. Rezem pelos padres, rezem por nós, os sacerdotes, para que continuemos com a nossa missão. E assim, irmãos e irmãs, contando com a ajuda, com a oração de vocês, peçamos ao Senhor que Ele nos ajude como povo de Deus sempre a escutarmos aquilo que o Senhor nos pede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.